Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na estrutura social dos Garou, os lobisomens de Lobisomem, o Apocalipse. Um mergulho fundo mesmo. Sim, nós temos aqui um material que detalha a organização, as leis e, o que eu acho mais fascinante, as pressões psicológicas que definem esses guerreiros. Uhum. A nossa missão aqui é entender como essa sociedade de protetores de um mundo agonizante se organiza para sobreviver, e não só aos inimigos externos, mas a si mesma. Pois é. E que sociedade, hein? É de uma complexidade, assim, absurda. Não é só sobre monstros na floresta. Nem um pouco. A gente está falando de uma nação inteira completamente fragmentada e tudo isso no meio do apocalipse. E tem uma tensão central que define tudo. Que é? Eles foram feitos para defender o mundo, só que os métodos deles são tão brutais que o mundo que eles protegem acaba morrendo de medo deles. A comparação com os X-Men, que aparece nos textos, é perfeita para isso. É certeira, dedicados a proteger um mundo que os teme e odeia. É exatamente isso. Certo. Então vamos começar a desembrulhar isso. Pensa no indivíduo. Um jovem acabou de passar pela primeira mudança. Aquela transformação violenta, aterrorizante. Ele está perdido. Completamente. Como ele encontra o lugar dele? Pelo que eu vi, não é como se ele herdasse uma tribo da família. É uma busca bem mais pessoal. Exatamente. Não tem um caminho único. A forma mais, digamos, orgânica é uma afinidade que a pessoa já tinha desde antes. Como assim? Um jeito de pensar, sabe? Um instinto que já se alinhava com o espírito patrono de uma tribo sem que ela nem soubesse. Quando a transformação vem, é como se uma porta se abrisse para um lugar que, de algum jeito, ela já pertencia. Entendi. E a outra via? Outra via é o contrário. A tribo ou o próprio espírito vai atrás da pessoa. Eles enxergam o potencial ali, um guerreiro ou um místico que a nação precisa desesperadamente, e fazem o convite. Ou seja, ou você encontra seu caminho, ou o caminho te encontra. Mas parece que tem uma terceira opção que é descrita como sendo para os mais sortudos. Ah, sim, o mentor. Ter um mentor. E sortudo é a palavra certa, viu? Ter um garou mais velho para te guiar naquele caos inicial é uma bênção. Imagina o turbilhão na sua cabeça, no seu corpo. Deve ser desesperador. E aí chega alguém que já passou por isso, que pode te dizer o que está acontecendo e te ensinar a não matar todo mundo à sua volta. E claro, nesses casos, o mais comum é o aprendiz entrar para a tribo e para a alcateia do mestre. É um apadrinhamento, né? E isso já nos leva direto para a unidade social mais básica, a alcateia. A primeira impressão é que é tipo uma família, um bando. Mas os textos deixam bem claro que a motivação principal é mais pragmática. Pura sobrevivência. É a unidade tática fundamental. A lógica é montar um time que cubra as fraquezas de cada um. Se você é um guerreiro puro, precisa de alguém que saiba de rituais. Se é um diplomata, precisa de alguém que saiba se esconder nas sombras. Um complementa o outro. Exato. E é aqui que a gente já vê o primeiro grande sinal do estado de desespero deles. E qual seria? A tal formação clássica de alcateia, aquela com os 5 augúrios, sabe? Os 5 arquétipos de lobisomem. A formação perfeita de manual. Essa mesma. Isso quase não existe mais, é uma raridade. O que nos mostra que eles não têm mais o luxo de escolher. Eles formam alcateias com quem aparece, com quem sobreviveu. É como montar um time de futebol pegando quem tá no banco sem olhar a posição. Perfeito, às vezes você tem 3 atacantes e nenhum goleiro. E as motivações dessas alcateias improvisadas são as mais diversas, né? Tem grupos que são exploradores urbanos, outros são quase detetives do oculto. E tem os nômades, que viajam ajudando onde a coisa tá pior. Exatamente, uma organização em modo de triagem de apagar incêndio. Ok, então temos o indivíduo, a tribo, a alcateia. Mas o que impede essa sociedade de guerreiros ferozes de se matar o tempo todo? Aí entra a litania. O grande código de leis Garou. E a descrição dela é sensacional. Um conjunto imperfeito de regras para se seguir quando se trava uma guerrilha de resistência no meio de um apocalipse. Essa descrição é perfeita porque ela já admite a própria falha. A litania não foi feita para tempos de paz. Foi feita para uma guerra constante e isso abre um espaço gigantesco para interpretação. É aí que o poder e a política entram em jogo.
Totalmente. Essa ambiguidade vira uma arma. Um ancião, um líder, pode usar a litania para manipular os mais jovens sem nunca dar uma ordem direta. Como assim? Ele não diz, vai e morra por mim. Ele diz, a litania nos lembra de não questionar o líder em tempos de guerra. E estamos sempre em guerra. Ele cria uma obrigação moral. Isso é muito mais difícil de desafiar do que uma ordem. É uma armadilha perfeita. Pensa num filhote, um recém-transformado, que descobre corrupção no líder dele. Se ele tenta denunciar, O líder vai usar a própria lei contra ele. Vai invocar preceitos. Pode-se desafiar o líder, mas não em tempo de guerra. Ou então, respeita teus inferiores. Parece bonito, né? Mas quem define quem é inferior? A hierarquia. O filhote é lembrado do baixo posto dele. E que respeito, nesse caso, significa ficar calado. nossa, isso transforma o código de honra num campo minado político. A quantidade de maquinação, de estratégia, é impressionante. Para dar vida a um mundo assim, é preciso uma dedicação e uma imersão que vão muito além do superficial. Com certeza. Não é à toa que quem curte RPG geralmente é um pessoal mais criativo, sabe? Inteligente, que gosta de ler, de mergulhar em desafios complexos. É um perfil que adora decifrar sistemas. Exato. Entender as regras, encontrar as brechas. E sabe, esse perfil obstinado, focado, combina muito com o desafio de estudar para provas e concursos importantes. É verdade, a dedicação para dominar um sistema complexo como o de um RPG é a mesma que se aplica para encarar um vestibular, um concurso público, as provas da UAB ou residência médica. É sobre entender a lógica, memorizar os detalhes e ter as ferramentas certas. Exato. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Boa. E falando em preparação e em estruturas maiores, vamos voltar à organização dos Garou, porque a coisa não para nas alcateias, né? Elas se unem em grupos maiores. Isso. O próximo nível é a Frátia, que é o nome que se dá hoje ao que antigamente era chamado de seita. Ok. E o que é uma frátia? Pensa numa aliança de várias alcateias. Elas têm um líder em comum e, mais importante, um objetivo compartilhado. Na maioria das vezes é proteger um cairn. Um lugar sagrado de poder, uma fortaleza espiritual. Exatamente. É um recurso vital na guerra. Parece um passo lógico, juntar forças para proteger o que é mais valioso. Só que, conhecendo a natureza deles, imagino que não seja um ambiente muito harmonioso. A harmonia é a última palavra que eu usaria. Os textos são claros. Mesmo com o objetivo em comum, as frátrias são um caldeirão. De quê? De intrigas, disputas por poder, velhos ressentimentos entre tribos, jogos políticos, a cooperação é sempre tensa, sempre frágil. Eles se unem pela necessidade, mas a desconfiança está sempre ali. E quando esses grupos todos precisam se reunir? O material fala das assembleias, os grandes encontros da nação Garou, As assembleias. convocadas para celebrar vitórias, fazer rituais, tomar decisões importantes, mas parece que juntar tanto lobisomem no mesmo lugar é uma péssima ideia. É uma péssima ideia. É uma receita para o desastre. E olha, é uma dinâmica incrível de se analisar.
Parece um passo lógico, juntar forças para proteger o que é mais valioso. Só que, conhecendo a natureza deles, imagino que não seja um ambiente muito harmonioso. Harmonia é a última palavra que eu usaria. Os textos são claros, mesmo com um objetivo em comum, as frátrias são um caldeirão. De quê? De intrigas, disputas por poder, velhos ressentimentos entre tribos, jogos políticos. A cooperação é sempre tensa, sempre frágil. Eles se unem pela necessidade, mas a desconfiança está sempre ali. E quando esses grupos todos precisam se reunir? O material fala das assembleias, os grandes encontros da nação Garou, As assembleias. convocadas para celebrar vitórias, fazer rituais, tomar decisões importantes. Mas parece que juntar tanto lobisomem no mesmo lugar é uma péssima ideia. É uma péssima ideia. É uma receita para o desastre. E olha, é uma dinâmica incrível de se analisar. Parece um passo lógico juntar forças para proteger o que é mais valioso. Só que, conhecendo a natureza deles, imagino que não seja um ambiente muito harmonioso. Harmonia é a última palavra que eu usaria. Os textos são claros. Mesmo com um objetivo em comum, as frátrias são um caldeirão. De quê? De intrigas, disputas por poder, velhos ressentimentos entre tribos, jogos políticos, a cooperação é sempre tensa, sempre frágil. Eles se unem pela necessidade, mas a desconfiança está sempre ali. E quando esses grupos todos precisam se reunir? O material fala das assembleias, os grandes encontros da nação Garou, As assembleias. convocadas para celebrar vitórias, fazer rituais, tomar decisões importantes. Mas parece que juntar tanto lobisomem no mesmo lugar é uma péssima ideia. É uma péssima ideia. É uma receita para o desastre. E olha, é uma dinâmica incrível de se analisar. Aliás, se esta exploração toda da sociedade Garou está sendo útil, se está abrindo a cabeça para a complexidade do cenário, vale a pena curtir e se inscrever para não perder as próximas. Mas por que tão perigoso? O que acontece nessas assembleias? Pensa na matemática do caos. Você está colocando dezenas, às vezes centenas de criaturas superpoderosas, territoriais, cheias de fúria reprimida, tudo no mesmo metro quadrado. Já deu para visualizar o problema. Eles são descritos como seres que vivem a um passo do descontrole. Qualquer coisinha pode ser o estopim. Uma piada errada, uma disputa por glória, uma acusação. E tudo explode. Em segundos, vira uma violência generalizada. A ameaça que eles representam uns para os outros é tão real quanto qualquer monstro lá fora.
E viver sob essa pressão constante, isso cobra um preço psicológico altíssimo. Vamos entrar nisso porque é talvez a parte mais sombria de todas. Os textos descrevem duas condições mentais específicas dos Garou que são devastadoras. A primeira é arano. Arano é a desesperança transformada em doença da alma. Desesperança? É a certeza absoluta, no fundo do coração, de que a guerra já está perdida, de que tudo que eles fazem é inútil e que o apocalipse é inevitável. E não é só tristeza, é uma renúncia. Ele desiste. O Garou em Arano abandona ativamente seu propósito sagrado. Ele para de lutar, para de se importar. É uma depressão, mas com uma dimensão espiritual, sabe? Cósmica. Quer dizer que a arma mais poderosa do inimigo não é uma garra ou uma bala, mas a ideia de que a luta já acabou. Isso é terrível. É devastador. E no outro extremo completo do espectro, tem o oposto. O Glost. Se Arano é a ausência de convicção, o Glosk é o excesso. É a certeza moral levada ao fanatismo. É a crença de que os fins justificam todos os meios. O Garou com Ruglosk acredita que o método dele não é só o melhor, é o único. E isso não é só um acesso de raiva. Não, esse é o ponto fundamental. Não é um frenesi que passa. É um estado mental persistente. Ele age por impulso, movido pela necessidade de fazer alguma coisa, sem parar para pensar nas consequências. E se inocentes se ferirem no processo? Que seja. O importante é agir. E o mais perigoso disso, pelo que eu li, é que no começo pode nem parecer uma doença. Pode ser confundido com uma virtude. Exatamente. Essa é a parte mais sutil e assustadora. No início, o Garou com Ruglosk é visto como um herói. Determinado, obstinado, um líder forte que resolve as coisas. Ele ganha seguidores. Muitos. Eu lembro de uma história onde um personagem desenvolveu o Ruglosk. No começo, todo mundo aplaudia. Ele era o cara da ação. No final, ele tinha destruído o Caerne que jurou proteger, porque se recusou a ouvir qualquer um que sugerisse um plano diferente do dele. Ele se tornou tão perigoso quanto o inimigo. E ninguém percebeu até ser tarde demais. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que a gente tem? O quadro final é de uma sociedade de guerreiros lutando uma guerra que muitos acreditam já estar perdida, governados por leis que são usadas como arma política. Organizados em facções que vivem em desconfiança mútua. Isso. E, individualmente, correndo o risco constante de cair ou no desespero paralisante do Arano, ou no fanatismo cego e destrutivo do Ruglosk. A análise final é essa. É uma sociedade em frangalhos que está se despedaçando por dentro. A pressão é tão extrema que as fraturas internas, os conflitos e essas doenças da alma se tornaram, no fim, uma ameaça tão grande quanto o próprio apocalipse. A maior ameaça à nação Garou talvez seja a própria nação Garou. Exatamente. Os textos falam muito sobre como a litânia, a lei deles, é manipulada. Isso me deixa como uma questão para a gente pensar. Numa sociedade criada para a guerra, em que momento as leis deixam de ser um guia moral e se tornam só mais uma ferramenta de controle? E em que ponto quebrar uma regra claramente falha se torna não um ato de traição, mas a atitude mais correta e honrada